Todo mundo consegue me ouvir bem? Tranquilo? Alguém dá um ok aí? Cristal, sim. Beleza. Legal. Valeu, Laís. Obrigado. Então tá ok. Gente, se por acaso acontecer alguma pane, cair, sei lá, porque outro dia eu tava com os outros alunos, eu fui mostrar um negócio, cliquei no botão errado, acabei fechando a nossa aula, tá? Se por acaso acontecer de cair a sala de aula aqui virtual, já no WhatsApp eu já vou lançar outro endereço do Google Meet, tá? Então, se por acaso acontecer, vocês já vão direto lá no WhatsApp e já entra de novo lá e já manda um link novo, tá? Bom, gente, fazendo um apanhado geral, então, aquilo que nós falamos no primeiro bimestre são praticamente as bases principais da questão de você. É como se você atribuísse uma linha de pensamento lógico no quesito composição arquitetônica. E nós, na UDC, já de longa data, a gente procura fornecer ou sensibilizar os alunos, né, justamente dentro daquelas linhas daquilo que a gente falou lá da composição, no sentido de dar bases mesmo, bases criativas para vocês. Agora, gente, o processo criativo de cada um às vezes é muito pessoal, muito particular. E talvez tem outros processos ainda de criação que, né, é praticamente uma coisa que não tem um fim em si mesma, né? Em si mesmo. Então é necessário assim que você pegue aquilo lá, que você crie aquelas percepções, que você pense um pouco naquilo, mas é fato que você tem que desenvolver a sua própria base criativa. Agora, no caso de fazer uma análise, por exemplo, você entender sobre a questão lá da ligação com o solo, a tectonicidade, a não tectonicidade, a hierarquização da forma ou do formato, né? Ou a hierarquização da posição, a hierarquização por tamanho, né? São coisas inerentes de um processo criativo e de uma leitura de arquitetura. Então isso você tem que ter assim meio que em mente mesmo na tua vida profissional, tá? Quando nós falamos em termos de processos gerais assim dessa análise. Então aquela tratadística arquitetônica é importante, tudo, né? Entender que você pode fazer, analisar uma obra segundo alguns métodos, como a gente falou lá dos métodos de mimetismo, tipológico, inovativo, né? Normativo. Então são maneiras que você tem que. É como se fosse um trilho geral, genérico, para que você ali pudesse colocar a tua criatividade. E é lógico, ao longo do tempo em que você vai avançando na tua percepção, a tua criatividade também tem que crescer e avançar. Então, como eu falei, nós na UDC já de longa data a gente coloca essas orientações gerais como uma introdução ao processo criativo na arquitetura, mas tendo como base as coerências dentro da arquitetura, tá? Então, duas recomendações. Primeiro, aprendam, procurem digerir aquilo que vocês viram no primeiro bimestre. E a segunda coisa, não fiquem somente com isso, né? Vão à luta no sentido de vocês desenvolverem também o seu processo de percepção e de criação. E também, é claro, muito importante o teu processo de análise de arquitetura, tá? É fundamental que você, no momento em que você está fazendo o teu projeto de graduação, que você observe o que acontece na tua arquitetura proposta, ou que você tenha uma boa argumentação de defesa, de justificação, de justificativas, né? Ou mesmo argumentação mesmo dos valores, né, que você consegue ou que você consiga, né, imprimir na tua arquitetura, tá, gente? Então isso é muito importante, essa percepção. Bom, tem um tópico que eu preciso cobrir com vocês sobre as questões que envolve o processo da composição na arquitetura, que é justamente que está vinculado ao método normativo. Lembra que a gente falou dos 4 métodos lá, né? Mimético, tipológico, inovativo e normativo, né? Então sobre esse assunto que eu quero falar com vocês hoje, tá? Que são os sistemas de proporcionalidade. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês e
daí a gente vai falando também, né? E esses slides vão estar à disposição para vocês, tá? Vou minimizar aqui a minha tela aqui no cantinho e vamos falar então sobre os métodos aqui da questão sistemas de proporcionalidade. Pessoal, acho que todo mundo consegue ver a minha tela aí, né? Tela cheia, né? Se não conseguirem ver, abram o microfone e falem, tá? Porque agora eu só consigo ver a minha tela e não consigo ver nenhuma mensagem que vocês me escrevam lá. Então, qualquer coisa, abre o seu microfone e me interrompe aí. Então, quando nós falamos em sistemas de proporcionalidade, nós já estamos falando num sistema de normas, tá? Porque basicamente, uma coisa está atrelada à outra, né? Quando eu falo assim, se eu tenho um sistema, o que é um sistema? São uma série de elementos ou compostos que trabalham juntos para um fim comum e que tende a evoluir à medida que você vai praticando o sistema, né? A definição do sistema tem a ver com isso, tá? E quando eu falo proporcionalidade, então é como se eu tivesse assim, olha, existe uma regra que eu vou seguir proporcionalmente. Então é sobre isso que eu quero conversar com vocês. Então, primeira coisa, escala e proporção. Essa aqui é um escrito do Xing, tá? Que ele diz assim, enquanto a escala faz referência ou alude ao tamanho de algo comparado a um padrão de referência ou ao tamanho de algo mais, né? A proporção refere-se à relação harmoniosa de uma parte com a outra parte e com o todo. Tá? Então veja bem, uma coisa é você ter medidas e você, olha, isso tá, a medida está correta, está tudo correto, né? E tá, você indicou as medidas, tá ótimo. Mas outra coisa é você ter uma proporcionalidade ou uma relação harmoniosa. Tá? Então eu queria que vocês gravassem essa ideia de que uma proporção que a gente busca, uma proporção harmônica, a gente não busca uma proporção errada, a gente sempre busca uma proporção harmônica. Então isso é diferente de apenas ter medidas, tá? Então os materiais, né? O Xing comenta isso, né? No livro do Xing. Os materiais também têm influência, né, nas suas proporções. É diferente você ter um material de textura escura e um material de textura clara na mesma parede, no mesmo espaço de interior, e você vai ver que tem comportamentos diferentes em relação a essa sensação estética, tá? Isso é uma coisa que a gente adquire com o tempo, com as experiências. Eu mesmo, quantas vezes eu desenhei algumas letras assim na minha área de design, e eu sentia que faltava alguma coisa. Eu desenhei tudo tão certinho, mas olhava no final, parecia que estava faltando alguma harmonia. E só para vocês terem uma ideia, na tipologia, às vezes tem algumas letras que elas têm... Você não deixa as letras sempre da mesma distância. Tem letras que têm um comportamento diferente que você aproxima mais. Tem letras que têm um comportamento diferente, você afasta mais. E isso tem a ver com essa sensação harmoniosa. Então, com relação a materiais e cores, isso também tem a ver, tá? Então, os materiais também têm as suas influências nas proporções visuais. Estas variam de acordo com as suas propriedades de elasticidade, rigidez, durabilidade, tá? Com relação à estrutura, a estrutura também possui a sua proporção, que varia conforme o desempenho esperado. Deixa eu só desligar aqui. Deixa eu desligar meu celular aqui que ficou ligado aqui. Desculpa aí, pessoal. Quem que tá me ligando agora? Deixa eu voltar aqui, deixando silencioso aqui. Bom, então a estrutura então também tem ela também tem uma influência sobre esse desempenho esperado, né, na questão do material aplicado em termos gerais. Essa estrutura também ela faz parte da sua composição e ela também vai ter uma relação harmônica ou não entre si com materiais e tudo mais, né? Materiais, não só a forma. Veja que a gente está dando é como se nós estivéssemos adentrando, dando um zoom sobre outros aspectos também da composição. Os elementos industrializados também afetam o tamanho, a proporção e o espaçamento dos materiais, seguindo padrões que lhes são impostos, né?
elementos industrializados que a gente diz, é todo um material, né? Se a gente falar em termos de modulação pré-fabricada, pré-moldados, né? Se a gente falar em termos do próprio tijolo ou tipo de bloco, né? Ele vai surtir um determinado efeito na composição final. E sistemas de proporcionalidade conferem um fundamento estético lógico para a sua dimensão, para as suas dimensões, que é justamente isso que nós estamos abordando, né? A gente está falando de escala e proporção. Então, quando eu estou falando de sistemas de proporcionalidade, ele vai também influenciar sobre o aspecto estético, visual, lógico, tá? Das dimensões. Bom, o intuito de todas as teorias de proporção é criar um sentido de ordem e harmonia entre os elementos de uma composição. Tá? Então pense assim, que quando nós falamos em sistemas de proporção, a ideia é que eu tenha essa questão harmônica. Né? Deixa eu abrir aqui uma coisa aqui só para eu ficar vendo parte dos slides também com vocês aqui e vendo também se alguém fala alguma coisa aqui, tá? Então, gente, essa questão a ideia não é, veja bem, por um lado, no primeiro bimestre nós falamos sobre o quê? Sobre processos de composição, de criação, né? Quando a gente falou lá da tratadística arquitetônica, como que eu posso fazer a decomposição da forma, ou melhor, a subtração, adição, transformação dimensional, por aí vai. Mas de repente agora eu falo para vocês numa ideia de ordem e harmonia dos elementos da composição. E para isso então existem algumas ordens que é legal a gente conhecer, tá? É isso que nós estamos falando agora nesse momento. Então diversas teorias de proporção foram desenvolvidas no decorrer da história. Ou seja, existem sim teorias, tá? Dessas proporções. E como nós falamos aqui que a proporção. Como nós falamos aqui que a proporção tem a ver com essa relação harmoniosa, então a gente está vendo que nós estamos agora falando sobre um aspecto da estética, da sensação visual, se ela é boa ou ela não é boa. Lembra que eu falei assim que dos princípios mais fortes para a gente ter uma boa arquitetura é pensar em termos de contraste? Sim, mas mesmo em termos de você pensar contraste, esse contraste também pode ser mais harmônico, mais elegante, mais mais ordenado, vamos dizer assim, tá? Então, quando a gente fala dessa busca por uma certa harmonia, existem algumas teorias, tá? De proporção que já existem assim desde dos gregos, vamos dizer. Então, uma delas é a seção áurea, por exemplo, tá? Outras, linhas reguladoras, ordens clássicas, principalmente as romanas, teorias renascentistas, modulor do Le Corbusier, que já é uma coisa de 1940 e pouco já, né? Ou seja, o ser humano sempre buscou o elixir da beleza, vamos dizer assim, aquilo que seria o ideal, né? E isso varia de cultura para cultura. Mas, curiosamente, algumas medidas, elas acabam se repetindo ou se aproximando do que a gente vai chamar de número áureo, que a gente já vai falar também com vocês aí, tá? Então, a seção áurea que a gente diz, o que a gente pode definir, né? Então tá ali, ó, pode ser definida como a razão entre duas seções de uma reta, ou seja, tem uma reta, tá? Uma reta, divido essa reta num determinado tamanho, e essas duas partes agora, essas duas dimensões de uma figura dessa reta, ou uma figura plana, né? Em que a menor das duas está numa razão, né? Para a maior, assim como a maior está para a soma das duas primeiras. Basicamente é isso. Estou falando assim, mas já vai aparecer a fórmula, tá? Baseado no conceito pitagoriano de que tudo é número e na crença de que certas relações numéricas manifestam a estrutura harmoniosa do universo. Olha só, né? Então isso, gente, é uma coisa assim que já de longa data, assim, vamos dizer, o ser humano propõe, né? Qual seria então essa coisa harmônica do universo? Tem coisas que é bem curioso, assim. Se você pegar numa sociedade, vamos falar assim da beleza
estética, né? Se você falar assim, coloca lá vários modelos, né? Você vai ver que existe um grupo de pessoas que, poxa, essa pessoa é bonita, seja homem, mulher, criança ou idoso. É bonito. Por quê? Não sei, o formato do rosto e o nariz, todo mundo tem nariz, todo mundo tem olho, todo mundo tem orelha, todo mundo tem boca, tal, mas e por que alguns são mais bonitos? Daí a coisa mais curiosa é que quando você começa a fazer contas de proporção de tamanho de nariz, largura, distância dos olhos, distância do lábio, tamanho do lábio, maçã do rosto, posição do queixo, posição do lábio em relação ao queixo, distância focal e por aí vai. Você começa a ver que as pessoas que a gente diz que essa é mais bonita ou esse é mais bonito, eles tendem a uma razão de um número áureo. Olha que legal, bacana, né? Eu gosto de pensar nisso como sendo assim tem gente que leva assim para aquela coisa até mais cabalística ou espiritualista. Eu gosto de pensar assim que de fato Deus acho que deixou a sua assinatura lá na natureza, né? E por isso que a gente diz, puxa, tudo que tende a uma ordem harmônica se aproxima de um número áureo, tá? E isso foi tema de pesquisa de muito tempo, né, dos gregos, tá? Eles que vão propor essa relação. Depois tem a série de Fibonacci também, que também é bem interessante. Então, olha só, aqui já que a gente está falando da natureza, né? O que acontece? Eu peguei um inseto aqui e o inseto, né? Ele tem lá a parte da cabeça, do tórax, né? E do abdômen, né? Certo? E essas medidas, muitas vezes entre si, elas estão em proporção áurea umas das outras. Se você pegar essa medida, vamos pegar essa medida aqui, que é um pouquinho maior do tórax, e dividir por essa, vai dar um número, 1.600 e não sei o que. Se você pegar agora essa medida e dividir por essa, vai dar outro número, que é 1.600 e não sei o que é muito próximo. Talvez não seja exatamente o mesmo, mas é muito próximo. E se nessas pesquisas das questões da natureza, né, o que se percebeu é que isso acontece também com relação às flores e plantas e uma série de objetos, de coisas naturais, né? Então, por exemplo, a média do comprimento das pétalas. Veja, aqui tem uma pétala menor, aqui tem uma um pouco maior, aqui tem duas menores, uma maior. Mas se você fazer a média do comprimento das pétalas em relação à média do comprimento das pétalas, em relação ao diâmetro, tá? No caso do girassol, e dividir, colocar numa razão, ou seja, dividir uma pela outra, você vai encontrar de novo o número 1,620, 1,622, 1,618, que é o número de ouro que a gente diz, tá? Então tá aqui. Isso também foi comprovado na matemática, tá? A partir dos estudos da geometria plana grega, tá? E isso aqui é uma coisa que foi utilizada de longa data como sendo uma proporção harmoniosa. E o que diz isso para nós? Eu tenho aqui o quadrado ABCD, né? Se eu faço a mediana do quadrado aqui, ponta seca do compasso aqui, abertura até lá, e abro aqui um arco, aonde tocar esse ponto, eu vou ter aqui esse segmento, né? Aqui total aqui, né? Que eu vou chamar de A. Ou seja, o que era só o quadrado mais essa média aqui, eu cheguei até aqui. Então isso aqui é o A. E isso aqui é o B. E praticamente quando nós colocamos as medidas por estar nessa média harmônica, você pode colocar qualquer número. E quando você fizer as razões matemáticas, você vai chegar muito próximo do número 1,618. Independente do tamanho que é aqui. Tá? Então, e a razão, aqui está o exemplo lá, eu peguei o A, né, dividido por A sobre 2, que no caso seria isso aqui, tá, gente? Né? Aqui estou usando o valor de B, né? Mas aqui no triângulo retângulo é mais ou menos isso, ó. Eu tenho um valor de A, aqui feito as aberturas lá, né, da metade de A, gerando um retângulo aqui, eu vou chegar nessa mesma situação de que o segmento áureo AB, né, se eu pegar lá BC, se eu pegar BC está para CA
vai dar o 1,618, né? Aqui está um pouco confuso esse exemplo, deixa eu ver se o outro aqui está um pouco melhor aqui. Isso aqui, que aparece melhor, né? Se eu pegar o número 1 mesmo, ó, lembra que eu fiz a abertura lá, vamos passar daqui, ó, tá? Digamos que o lado do meu quadrado vale 1, tá? Então quando eu abro aqui, ó, 1, quando eu abro aqui, ponta seca na mediana, abertura, eu desci ele aqui, esse número já vai ser o número 1,618. E se eu fizer as métricas lá agora do triângulo retângulo, que é isso aqui, ó, tá? Eu também vou chegar nos números 1,618. Aqui é o 0, mas o total é 1,618, né? Ou isso é o triângulo ou o retângulo áureo que a gente diz, tá? Então tá. Por que é áureo? Por causa dessa relação matemática que surge o número 0,618 ou 1,618, tá? E isso aqui tende a acontecer em toda a natureza. E quando nós falamos lá do senso de beleza, né? Então, quando nós fazemos aquelas relações métricas do rosto humano, de várias coisas, né, a gente vai sempre se aproximando do número 1,618 lá. Aqui um outro exemplo do livro do Xing, a seção áurea, daquele jeito que nós falamos, né? E aqui dá para ver de novo essa relação aqui, ó. Aqui aparece então o quadrado, a abertura e o tamanho B e A, tá vendo, ó? CB é B, BA maiúsculo é o A minúsculo. E aqui o mesmo triângulo agora encaixado aqui, ó, CA aqui embaixo, ó. CA, tá vendo? E agora o B aqui como sendo a mediatriz aqui, né? Passando lá. Então, aqui eu tiro a média matemática. Então, digamos que de A até B vale A, tá? De B até C vale B. E quando eu faço a seção áurea dessas relações, dessas medidas aqui, né? A está para B, tá vendo? A está para B, tá aqui, A está para B. Assim como o B está para o A mais B. Eu vou chegar no número 0,618. Que aqui eu estou analisando em relação a 1, né? Mas quando eu vou fazendo em relação a outros, também esse número tende a aparecer lá nos nossos medidas, tá? Um exemplo da aplicação também do sistema do número áureo aparecendo está no pentagrama também, né? Se você tem uma estrela de 5 pontas que tem valor 1, quando você faz a estrela ficar perfeita, o número automaticamente que vai surgir lá é em relação a 1,618. Ou seja, e daí ele vai aparecendo aqui essa correlação que a gente viu aqui no triângulo aqui, ó, tá? O pentagrama tem essa relação áurea também. Agora, o curioso é que o pentagrama, ou a relação áurea, ela está muito presente em toda a natureza. Tá? Aqui eu estou vendo o pentágono, né? E infinitos pentágonos, infinitas estrelas vão acontecendo tanto à medida que eu diminuo isso, como quando eu aumento isso. Isso é uma coisa que a gente chama de fractal, tá? Uma propriedade da matemática que eu posso ir reduzindo isso e aumentando isso. É uma coisa meio ilógica às vezes, né? Digamos assim, eu estou construindo novas figuras aqui dentro, mas elas nunca param. À medida que eu vou dando zoom, isso é infinito. Né? Nunca eu vou terminar se eu diminuir ou se eu for aumentando essa razão. E curiosamente, no caso da estrela aqui que a gente está vendo, tudo está numa proporção áurea. Muitas coisas na natureza seguem esse comportamento do pentágono aqui, tá? Olha um exemplo aqui de uma estrela, né, diferentona, e toda psicodélica, né? E dentro dessa relação eu vejo outras sub-relações também, tá? Aqui uma estrela do mar, ou as estrelas do mar, todas elas mantêm as proporções áureas em função desse desenho aqui, ó, tá? Todas as estrelas do mar aqui de 5 pontas, quando você faz a relação, elas se aproximam muito dos números áureos, ou seja, está presente na natureza lá também, né? Outro assim muito clássico do número áureo é a concha do caracol Nautilus, né? Ou seja, a carapaça dele, ele também está à medida cada ano que passa ele vai ampliando, né? E à medida dessa maneira, dessa curvatura da maioria de
todos os caramujos ou caracóis, né, essa carapaça, ela está também numa razão áurea, e aqui surge também a série de Fibonacci, que eu quero depois mostrar para vocês, tá? Também ela está dentro de um número áureo, assim, em termos de harmonia, né? Aqui eu tenho o número áureo acontecendo, isso aqui, basicamente eu começo com um quadrado, duplico aquele quadrado, acho o retângulo áureo, daquele novo quadrado acho outro retângulo áureo, do novo retângulo outro quadrado e outro retângulo áureo, e assim sucessivamente, ó. Esse é o retângulo áureo em relação ao anterior. Esse agora é o retângulo áureo em relação ao anterior. E assim eu vou ampliando, ampliando infinitamente. E em muitas situações observou que a natureza cresce nessa razão áurea, tá? Bem legal isso aqui, né? Então, o retângulo áureo, né, é o retângulo que tem os seus lados A e B na razão áurea 1,618, esse número é infinito, tá, gente? A gente arredonda para 1,618, mas assim por uma convenção. Ou seja, portanto, o lado menor B é o segmento áureo do lado maior A. O retângulo áureo exerceu grande influência na arquitetura grega, tá, gente? Ó, vou grifar isso aqui, ó. O retângulo áureo exerceu grande influência na arquitetura grega. Por quê? Os gregos consideravam que isso era a ordem da beleza, porque eles começaram a perceber isso em coisas da natureza, né? Na asa da borboleta, na flor, na planta, não sei o que e tal. Então eles acabaram dizendo que isso tinha a ver com essa harmonia. Agora, não sei se é porque a gente também a gente tem um código genético humano geral, e nesse código genético a gente acha algo mais coerente ou harmônico na medida em que esse número áureo acontece também na composição, na obra ali, né? Eu já vi pessoas, arquitetos, que trabalham rigorosamente pensando no número áureo, buscando harmonia das partes. Nem sempre é necessário tal rigor, tá? Mas uma coisa é fato, todas as vezes que se preocupa um pouco mais com essa relação métrica, a gente tem uma certa harmonia de arquitetura. As proporções, por exemplo, do Partenon prestam testemunho dessa influência. Construído em Atenas no século V a.C., o Partenon é considerado uma das estruturas mais famosas do mundo. Quanto ao seu frontão triangular, ainda estava intacto, suas dimensões podiam ser encaixadas exatamente em um retângulo áureo. Ou seja, está aqui, né, as ruínas do Partenon. Quando a gente fala daquele, ó, aqui a proporção áurea aqui que a gente está falando acontecendo, ele encaixa rigorosamente, tá certo que é uma fotografia, né? Mas ele encaixa a parte do frontão dele, encaixa rigorosamente nas proporções áureas, porque uma vez que eu vou desenhando sempre tendo como base essas partes que eu estou trabalhando, então automaticamente eu vou ter números que estão amarrados entre si, e por isso vão seguir essa proporção áurea. Então tá lá o frontão áureo dele lá, né? Que a gente diz, ó, coincide certinho, né? Sobrepondo um desenho aqui em relação ao retângulo áureo aí. Bom, além disso, existem outras. A gente está falando do que, pessoal? Vamos só lembrar aqui. A gente está falando de sistemas de proporcionalidade, tá? Então a gente falou ali o número áureo, seção áurea, né? E a seção áurea, o número áureo, ele dispara a questão do retângulo áureo, né? Ou da série de Fibonacci, que é essa aqui que eu não vou falar hoje, vou falar depois, outro dia, a semana que vem. Mas o que acontece é que são maneiras de a gente pensar proporcionalidades, harmonias, né? Então, outras são as linhas reguladoras, são diagonais e linhas que indicam o alinhamento comum dos elementos, tá? É uma maneira também de você, como que diz assim, garantir a harmonia. Isso aqui está muito ligado, tá? Um exemplo disso aqui é o entre parênteses aqui, exemplo, vou colocar aqui, ó. Um exemplo, né, é o triângulo retângulo, tá? Que muitas vezes é usado. Tem inclusive esse exemplo lá nos nossos slides, lá quando a gente está falando sobre
métodos normativos, tá? Lá tem, inclusive tem até uma obra do arquiteto Le Corbusier mostrando o uso do triângulo retângulo, ou seja, são linhas reguladoras. Deixa eu ver se eu acho ele aqui rapidinho, só um pouquinho. Arquivo, abrir, computador, composição, métodos. Deixa eu abrir aqui. Só um instantinho. Tudo bem aí, pessoal? Estão entendendo a aula? Tá legal? Bacana? Legal, Giovana. Obrigado. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, vocês me avisem, tá, pessoal? Valeu, Cristal. Valeu, Luiz. Deixa eu abrir esse slide aqui que eu quero mostrar para vocês. Eita, que demorado. Aqui. Então deixa eu passar aqui rapidinho. Método normativo, tá? Que eu quero mostrar para vocês. Não carregou. Será que é porque eu tô com muita coisa aberta? Não é nesse slide. Depois eu acho para vocês e eu comento, tá? Mas depois eu vou até pôr aquele exemplo aqui em linhas reguladoras. Eu tenho também ordens clássicas, tá? Que é outra forma de pensar essa composição harmoniosa. E tem a ver com aquilo que a gente já viu anteriormente ali, que tem a ver com parte do pensamento grego, né? Então, os gregos e romanos na antiguidade, né, clássica, as ordens clássicas para eles representavam em sua proporcionalidade dos elementos a expressão perfeita de harmonia e beleza, tá? Então, eles praticamente propuseram essa maneira de olhar ordens que representavam essas proporcionalidades. E isso tinha a ver com estética, com a beleza. A unidade básica era o diâmetro da coluna. Este não era fixo, pois o tamanho das colunas variava de acordo com a extensão do templo. A intenção era garantir que todas as partes de qualquer edifício estivessem proporcionadas, né? Ou seja, amarradas em harmonia uma com as outras. Ou seja, eles procuravam fazer justamente essas ligações de uma parte com a outra. Para eles começava tudo com o diâmetro da coluna que eles iriam erigir lá. Então, digamos, o tamanho da coluna ia amarrando também outras medidas da própria composição, tá? É um exemplo de uma ordem clássica. Além dessa aqui que eu falei para vocês, tá? A gente diz que o retângulo áureo, tá? Ele também é uma ordem clássica, tá? O que a gente diz assim, que aqui eu estou dizendo que não é que só existe aquela, existem umas outras também que eram também exercitadas. Então está aqui um exemplo, né, de o D aqui, que era o diâmetro, né, e a relação métrica em relação a D, tá? Olha lá, um meio de D, né, um meio de D, 2,1/4 de D, sempre tendo como referência o diâmetro. E olha, todas as medidas estão amarradas com o diâmetro. O diâmetro vai ser 1 metro, então tudo aqui estava dentro de uma ordem amarrada com a medida do diâmetro, certo? Então isso é uma ordem clássica. Outro exemplo, então, também são as teorias renascentistas, tá? Os arquitetos da Renascença, acreditando que seus edifícios também tinham e pertenceram a uma ordem mais elevada, né? Isso que é muito comum na ideia da igreja ou das igrejas, né? Aquela coisa assim, uma coisa mais quase que tocar assim, o mundo material, tocar o mundo transcendental, o mundo espiritual, né? Então, os renascentistas também tinham essa preocupação. Então, eles retomaram o sistema matemático grego das proporções. A arquitetura era matemática e traduzida em termos espaciais, que é bem o que os gregos também procuravam fazer. Só que isso parece que é reaceso, ou ele é relembrado de uma forma muito marcante
na arquitetura renascentista, principalmente nos projetos das igrejas, assim, né? Aquela coisa de tocar o mundo espiritual, né? Aqui uma coisa já bem mais contemporânea, né? O Le Corbusier, né? Ele é arquiteto, né? Europeu, francês já. Ele vai propor, tá? Ele desenvolve um sistema de proporcionalidade a partir dele mesmo e ele vai ser, esse sistema vai ser conhecido como modulor, tá? O modulor é o nome que ele dá para aquele boneco dele lá, que eu já vou mostrar para vocês, né? E era para organizar as dimensões daquilo que contém e daquilo que é contido. Então esse era o conceito dele, né? Dimensão daquilo que está dentro e aquilo que contém isso que está dentro. Então, no pensamento dele, o modulor ele poderia regular com medidas harmônicas desde do projeto de um anel, vamos dizer, até o projeto de um edifício inteiro. Mas deveria estar tudo harmonizado dentro de medidas, né? Então ele baseou-se tanto na matemática das dimensões estéticas da seção áurea e a série de Fibonacci, que é semelhante àquele caracol lá que eu mostrei para vocês. Depois vou falar sobre Fibonacci. Como nas proporções do corpo humano. Então ele juntou uma coisa com a outra e propôs a ideia geral do modulor, tá? O modulor, então, é isso aqui, ó. Veja que é um bonecão até meio... Não é um boneco bem feito. Esse aqui é um desenho praticamente original lá do Le Corbusier, né? E tem o modulor azul e tem o modulor vermelho, tá? Aqui a gente tá vendo tudo em preto e branco, né? Mas existem... Deixa eu ver se eu carrego um aqui rapidão. Não, deixa aqui, depois eu carrego. E daí o que acontece? Ele parte de uma altura média de 1,80, né? E tem se não me engano, tem um que é um pouco menor, mas a partir daqui ele começa a fazer as relações matemáticas, né, com a série de Fibonacci ou com aquele retângulo áureo. E veja que eu posso ir reduzindo as medidas em áurea, como é que diz, em proporção áurea, umas em relação às outras, ou posso expandir ela umas em relação às outras. E isso aqui seria então os conceitos da razão áurea que foi estudada pelo Le Corbusier, tá? Se não me engano é 1940 e pouco que ele propõe isso aqui, tá? Então o Le Corbusier ele via o modulor não apenas como uma série de números com harmonia inerente, mas como um sistema de medidas que poderiam governar comprimentos, superfícies, volumes e manter a escala humana em qualquer lugar. Poderia servir a uma infinidade de combinações. Ela assegura a unidade a unidade com diversidade, o milagre dos números, né? Então isso aqui é bem essa coisa assim sonhada, assim, né? Desejada, né? Uma harmonia plena de todas as coisas. E aqui tem uma planta, um corte, né? De tipo um apartamento. E as medidas que se encontram aqui foram baseadas em umas medidas harmônicas segundo o modulor, segundo a referência humana a partir do modulor. Porque, gente, olha a diferença, olha o que o Le Corbusier faz. Quando a gente tem aqui esses cálculos matemáticos, essas associações, né, essas ligações do grego aqui, né, a série de Fibonacci, ou a coisa da geometria pura, ou do triângulo retângulo, do retângulo áureo, o que acontece? Eu não tenho necessariamente aqui a ligação com o corpo humano. Percebe aí? O Le Corbusier ele vai propor isso, quando ele vincula aquilo que era matemático ao corpo humano. Então essa é a grande diferença, o grande acréscimo assim do sistema pensado agora matematicamente segundo uma ordem humana, tá, gente? Então por isso que ele coloca isso aqui, ó, que serve aqui, manter a escala humana em qualquer lugar na arquitetura ou num mobiliário de arquitetura, tá? Então esse é o grande detalhe. Então o corte feito segundo essa ordem, né? E na base desse tipo de controle está as convicções de que as relações harmoniosas em arquitetura podem ser alcançadas apenas quando todos os elementos de um edifício, como a forma dos compartimentos, ou as aberturas nas paredes, as janelas e tal, estão em conformidade com certas proporções do edifício.
Veja, isso aqui é um outro arquiteto afirmando, né? Então, o que é importante a gente entender? Que quando nós estamos falando de uma ordem clássica ou uma ordem, um sistema de medidas, né? A ideia são relações harmônicas, tá? Outra coisa, todos os elementos acabam sendo amarrados dentro dessa ordem harmônica, tá? Então é tudo, a forma, o compartimento, a abertura, a parede. Gente, é mais complexo, é mais, como que eu vou dizer para vocês, mais difícil você projetar dentro de uma ordem assim rigorosa, mas não é impossível, tá? Eu tenho um aluno nosso, como é que era o nome dele? Fernando, já formou conosco. Eu lembro o Fernando dizer: Vila, eu gosto disso, eu quero projetar uma coisa totalmente amarrada com isso. Como é que eu faço, né? Eu falei: olha, dá uma olhada lá, você vai entender, né, na questão do modulor, como que a partir do ser humano, as medidas sempre em ordem harmônica. Então, por um lado, você tem que fazer várias contas, né? Mas também não é um negócio tão difícil, porque você vai ter uma constante pela qual você vai multiplicar sempre. E todas as suas medidas, se a tua sala você ia multiplicar lá. Quer ver? Ó, deixa eu fazer só um exemplo aqui. Deixa eu pegar uma calculadora aqui. Digamos, o cara está fazendo uma sala. Ele ia usar 5 metros vezes 1.618. Então, 5 vezes. Não, peraí. 5 vezes. Não, ele tem que ter a segunda medida, né? Não basta apenas multiplicar. Mas uma vez que você tem a constante, daí você utiliza aquilo numa relação sempre vinculando uma com a outra, tá, gente? Então, eu assim, em meus projetos, a única ordem harmônica que eu usei foi a subdivisão do retângulo áureo em relação a uma página, em relação a uma área que eu estava diagramando, tá? No caso, na arquitetura, há que se investigar um pouquinho melhor, tá? Essa questão, né? Não, eu fui fazer uma conta rápida ali, não é só multiplicar por 1,618, né? Mas eu posso deixar sempre os números aproximados ali. Depois eu faço um estudo e mostro para vocês. Outra ordem harmônica que também é parecida com a ideia do modulor, mas não é necessariamente o modulor, é quando nós pensamos na questão da antropometria, medida do homem, mas não agora atrelada de fato a um número 1,618, mas simplesmente a questão, a medida corporal humana. Então a antropometria se refere à medição e aos tamanhos das proporções do corpo humano, tá? Isso é antropometria, né? A ergonometria é a ciência aplicada que coordena o projeto de equipamentos, sistemas de ambientes, com as nossas capacidades e necessidades fisiológicas e psicológicas. Lá no 5º período, se Deus quiser a gente estiver junto, lá tem uma aula de design, ou desenho industrial. E lá eu falo sobre ergonomia, tem uma aula só sobre ergonomia, eu vou falar sobre dessas relações aqui. Mas no quesito antropometria aplicada como uma ordem, né, um sistema de medidas, né, o Xing comenta o seguinte: enquanto os arquitetos renascentistas viam as proporções da figura humana como uma confirmação de que certas razões matemáticas refletiam essa harmonia e do seu universo, os métodos de proporção antropométricos procuram não as relações abstratas ou simbólicas, mas aquelas funcionais. Olha só, o que eu quero dizer com isso? O que o Xing quis dizer com isso aqui? Gente, deixa eu deixar tudo preto aqui. É como se fosse assim, no período renascentista, né, aquele período mais até, como é que eu vou dizer assim, mais místico, os caras estavam lá desenhando igrejas, até a formato, tinha tudo uma preocupação espiritualista sobre medidas e a referência daquela arquitetura. Então isso era muito marcante na questão renascentista. Mas e agora? Eu posso pensar, de certa forma, o Le Corbusier faz isso, tá? Ele faz um método de proporção antropométrica, mas buscando apenas uma relação funcional, não espiritual, mais espiritualizando, mas uma coisa prática, funcional, dentro de uma coisa harmônica do uso, e não mais agora
necessariamente espiritual. Então, o Leonardo da Vinci tem alguns estudos de antropometria, tá? Esses estudos são até hoje assim, derivados, né? Existem várias situações de estudo. Então, existem várias manequins, tabelas gráficas, né, que falam das relações antropométricas para a arquitetura, tá? Uma vez eu cheguei até a começar um escrito sobre medidas antropométricas para design, né, de produtos, né? Então é interessante, né? A antropometria refere-se à medição do tamanho das proporções do corpo humano. Antropo, né? Homem. Metria, medida do homem. Enquanto os arquitetos analisam isso, isso que está ali antes, né? A dificuldade com relação à proporcionalidade antropométrica é a natureza dos dados exigidos para o seu uso. Por exemplo, as dimensões aqui fornecidas, o que eu estou fazendo estou lendo essa parte aqui, tá, gente? Só para ficar mais visível para vocês. A dificuldade com relação às proporcionalidades da antropométrica é a natureza dos dados exigidos para o seu uso. Por exemplo, as dimensões aqui fornecidas em milímetros constituem medidas médias e são apenas diretrizes que devem ser modificadas a fim de satisfazer as necessidades específicas do seu usuário. Ou seja, pega um baixinho que nem eu, médio 1,65, pega um cara alto, 1,85, né? O que acontece? Tudo muda, todas as medidas passam a ser diferentes, né? Eu mesmo aqui em casa, quando eu fui aqui em casa, eu costumo dizer assim, brinco com a minha família, eu brinco com vocês, os alunos, digo, aqui em casa 1,65, eu sou o grandão, a minha esposa tem 1,55, a minha filha mais alta tem 1,60, a outra tem 1,60 e pouco, né? 1,50 e pouco. Ou seja, aqui é uma família de baixinhos. O armário do banheiro, o armário da cozinha, a altura da mesa, tudo está proporcional a mim, a nós, né? Você vai numa casa de uma pessoa alta, tem uns amigos americanos, o mais baixinho lá tem 1,90. Então, imagine, tudo fica proporcional à arquitetura, o ambiente dessas pessoas. Então, isso aqui que eles dizem que é a dificuldade de quando nós falamos em um sistema métrico de antropometria. Você vai acabar escolhendo uma métrica, né? Por exemplo, vamos falar sobre um projeto de uso público. Um dos mais assim que a gente fala nisso é o projeto de imobiliários urbanos. E agora, você tem uma variação de idade, de raça, de biotipo mesmo, da idade, né? Por exemplo, da questão criança, jovem, adulto, né? Você tem vários, você tem pelo menos 4 variáveis métricas humanas de antropometria. O que a gente vai seguir então? Aí vai depender, né? Mas se eu estou fazendo um mobiliário para infantil, então vai seguir medidas infantis. Se estou fazendo um mobiliário para a comunidade como um todo, eu tenho que pegar uma média de medidas que vai servir a maior quantidade possível das pessoas. É com isso que trabalha muitas vezes o design industrial. Quando a gente projeta uma cadeira, projeta uma mesa, você projeta para a grande maioria, não é para um setor específico. Alguns produtos são de medidas muito específicas, mas a indústria comum trabalha normalmente com uma medida generalista, tá? Certo, pessoal? Então, isso é o tema sistemas de proporcionalidade que eu queria trazer para vocês, tá? Isso aqui vai estar à disposição de todos, né? E é lógico que vocês vão poder fazer uso disso daqui. Bom, deixa eu parar aqui a nossa aula. Isso em termos de aula, para não ficar muito grande também o vídeo lá.